Quem é discípulo aqui de Jesus, levanta a mão. Você recebeu um poder para ser testemunha. Jesus falou que os discípulos receberiam um poder para ser o quê? Testemunha. Testemunha aqui na Bíblia, na tradução, significa mártir. E o mártir é aquele que morre por uma causa. Aleluias. Nós fomos designados para receber o poder do Espírito Santo, para morrer por uma causa. E que causa é essa, Jones? É a causa do reino de Deus. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja de Atos, ela recebeu o poder do Espírito Santo. A igreja de Atos, que estava em Jerusalém, Jesus falou assim: vocês vão receber poder em Jerusalém, e vocês vão sair de Jerusalém e vão para a Judéia, e vão sair da Judéia e vão para Samaria, vão sair da Samaria e vão até os confins da terra. O propósito de você receber o poder não é simplesmente nas suas quatro paredes. O propósito de você receber o poder não é simplesmente para a sua denominação. O propósito de você receber o poder é para ir às nações, aos povos não alcançados, é aos mendigos, às viúvas e aos necessitados. Esse é o propósito. Recebereis poder e serão minhas testemunhas. Nós somos testemunha do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos testemunhar o que, Jones? A glória dele, o poder dele, a ressurreição dele. Diga aleluia. A igreja de Atos, ela recebeu o poder. Em Atos capítulo 2, os discípulos foram batizados no Espírito Santo. Falaram novas línguas, línguas de fogo. A primeira pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas. A igreja de Jerusalém estava vivendo um avivamento. A igreja de Jerusalém estava vivendo um momento em que ela recebeu o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 3, Pedro e João cura o aleijado. Em Atos capítulo 4, Pedro e João, eles criam coragem para falar diante do Sinédrio. Em Atos capítulo 5, Ananias e Safira morrem naquele ambiente de glória. Em Atos capítulo 5 ainda, versículo 12, a sombra de Pedro curava. Repete comigo assim: era um avivamento. Era um avivamento. Muito bonito para Jerusalém. Só que o propósito não era somente Jerusalém. Jesus falou assim: vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Estava tudo muito bonito, estava um ambiente de glória, estava tendo cura, estava tendo pregação, estava tendo pessoas sendo batizadas, estava tudo muito bonito, mas ainda não era o propósito. Faltava Samaria, faltava Judéia, faltava os confins da terra. Repete comigo assim: falou propósito. Eu receber poder para ser Samaria, Judéia e os confins da terra. Em Atos capítulo 5, versículo 17, então começa uma perseguição contra a igreja. Deus, ele envia uma perseguição para a igreja, para dispensar a igreja, para sair das quatro paredes. A igreja então é perseguida, e a igreja então ela sai das quatro paredes. Nós estamos vivendo isso no Brasil. Nós estamos vivendo isso aqui em Atos capítulo 1. Nós recebemos poder. Está havendo muitas pessoas falando em línguas, está havendo muita pessoa caindo na unção, muito milagre, pessoas sendo batizadas, mas esse não é o propósito verdadeiro. O propósito verdadeiro é que nós temos que ir às nações, nós temos que ir aos povos não alcançados, nós temos que ir àqueles que ainda não ouviram falar do nome do Senhor Jesus, nós temos que ir àqueles que estão sendo açoitados, aqueles que estão tendo cabeça cortada nas nações. Deus te entregou o reino não para você ficar dentro de você, mas para você manifestar na terra. Glória a Deus. Romanos capítulo 8 diz que a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. A terra está gemendo. Jesus havia falado para serem testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Nós precisamos sair das nossas paredes. Nós precisamos ir em Goiânia mesmo. O seu vizinho, a pessoa que está do seu lado, ela está precisando de uma palavra. Jones, ela está precisando de dinheiro. Não é isso. Ela não está precisando nem de ouro nem de prata. Ela está precisando do seguinte: levante-se e anda em nome de Jesus Cristo. Amém. As pessoas são sedentas pela glória do Senhor. E quem Deus vai usar? É você. Amém. Deus vai usar você. Mateus capítulo 17 é o outro texto que eu quero usar além das paredes. Mateus capítulo 17, versículo 1. Mateus capítulo 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João
irmão de Tiago, e os levou em particular ao alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, fazemos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam. Quando ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram-se aterrorizados. Esse aqui é um outro ambiente além das paredes. Jesus, ele leva Pedro, Tiago e João para o monte, eleva o nível dos discípulos, eles vão para o monte, e lá naquele monte eles têm um ambiente de glória. Naquele monte a nuvem desce, naquele monte há um ambiente sobrenatural. E Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui umas paredes e vamos ficar aqui, que nós estamos sendo muito legal, está tendo muita glória, muito mover, e nós vamos ficar aqui nessas paredes. E Jesus falou: não, isso não é o propósito, amém? O propósito de você receber a glória de Deus é para você manifestar aos necessitados, às pessoas que estão precisando do Evangelho do Senhor Jesus. Amém. O Brasil está clamando por homens de justiça. Muitos estão como Pedro hoje em nossos dias. Muitos estão num ambiente de glória. Muitos estão sedentos, falando em línguas. Muitos estão cheios do mover de Deus, só que em 4 paredes. Sai daqui, esse mover parece que acaba. Sai daqui, parece que esse mover diminui. Meu amado, o mover não pode ficar aqui. Isso aqui não pode nos segurar. Eu te garanto que não vai ficar pedra sobre pedra. Aleluias. Você precisa dar uma resposta para a igreja que está lá fora. Você é a igreja, é eclésia, tirados para fora. Aleluia. Diga aleluias. Aleluia. Nós estamos vivendo isso no nosso Brasil. Lindos ministros de louvor, lindas pregações, lindos ministérios de dança, mas só manifesta no culto de domingo, só manifesta no culto de sábado, só manifesta o seu dom no culto. Não, esse não é o propósito, amém? Você não tem que vir aqui para manifestar, você tem que vir aqui para adorar. A manifestação é lá fora. Aleluias. Outro texto que eu quero usar em Lucas capítulo 10, o último texto, para nós orarmos. Lucas capítulo 10, versículo 30. Abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 30. Diz assim: em resposta disse Jesus: o homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Outro cenário de 4 paredes é esse aqui, essa história. O sacerdote levita, eles tinham uma mentalidade naquela época de adorar somente no templo. O sacerdote e o levita, eles tinham uma mentalidade naquela época de que a preocupação deles, a manifestação deles tinha que ser em 4 paredes. Então eles olham aquele cara que tem caído, eles passam de largo, porque não é preocupação deles. A preocupação deles são quem está em 4 paredes. E esse não é o propósito do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é para os gentios, para os judeus, para os gregos e todos o quanto o Senhor chamar. Amém. Aleluias. Glória a Deus. O que estava fora das 4 paredes, eles pensavam que não era um problema deles. E assim está acontecendo em nossos dias atuais. Alguns sacerdotes, alguns levitas que cantam, pregam em cima dos altares e saem daqui e vem o mendigo, o pobre, a viúva, o necessitado, não ajudam, não pregam, não manifestam o reino, porque não é a preocupação deles. Isso o governo tem que fazer isso, o governo tem que ajudar. Não, é a igreja que tem que dar uma resposta para a sociedade. Aleluias. Não fique esperando nada do governo, porque quem vai trazer a resposta para a sociedade é a igreja. Por isso que você está
está aqui para atrair os céus, a sua oração tem que ser o seguinte: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Amém. O reino de Deus precisa vir na terra. E quem vai trazer esse reino, quem vai ser esse embaixador do reino, para manifestar no lugar que você está inserido, é você mesmo. Amém. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Glória a Deus. Você é um embaixador de Deus. Você é um embaixador do Senhor. Então manifeste esse seu dom, né, fora dessas quatro paredes. Eu te garanto que tem pessoas que estão querendo o que você tem. E eu te garanto que não é dinheiro, não é comida, não é. Eu te garanto que é a fome pelo Espírito, pela palavra. Porque nem só de pão o homem vive, mas ele precisa da palavra do Senhor. A palavra do Senhor. João capítulo 6, versículo 63 diz que as palavras que o Senhor fala é Espírito e é vida. E assim estão os levitas, adorando em quatro paredes, não dando moral para o bom samaritano. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago capítulo 1, versículo 27. Ó Senhor Jesus. Amado, o tema desse comic é um tema muito forte, porque é um tema em que a igreja, ela precisa viver isso, ela precisa sair das quatro paredes. É muito bonito nós estarmos aqui, mas Goiânia, eu não vou longe, mas Goiânia está precisando de homens que saiam de suas quatro paredes. Aleluias. Tiago subiu na minha Bíblia, Jesus Cristo. Achei. Tiago 1,27 diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Levita, quem é levita aqui? Quem é sacerdote? A Bíblia diz em 2 Pedro que todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Você é um sacerdote do Senhor. Amém. E como sacerdote nós temos que cuidar dessas pessoas. Nós temos que dar uma resposta para essas pessoas. Além dessas quatro paredes. Além disso, isso aqui não pode nos prender. Eu falo isso, meu amado, porque eu fui líder de jovens na minha igreja há muito tempo, 5 anos em seguida. E eu ia para a feira, eu pregava. E as pessoas achavam, falavam assim: ele é louco. Aí eu já levei alguns jovens para a feira. Uma vez nós fomos à feira, e lá no final da feira a gente estava pregando, e estava eu, o Fernando e outra pessoa, e o cara, ele tirou a arma, ele falou assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. E ele tirou a arma e entregou a vida para Jesus. Naquele Glória momento, a Deus. cheio de maconha, maconhado, ele entregou a vida para Jesus. Eu te garanto que Deus, ele vai colocar as palavras na sua boca. Não se preocupe com isso. De onde eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei nada, sabe? Sabe sim, abre sua boca e Deus vai falar o que você tem que falar. Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, Deus fala assim para Jeremias: eu te coloco agora as minhas palavras na sua boca. Vai e profetiza as nações. Essa é uma noite para nós nos arrependermos e falar: Deus, eu preciso sair dessas quatro paredes. Eu preciso pregar o Evangelho. Porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho do Senhor. Fique de pé nesse momento. Vamos orar. Espírito Santo, ó Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Espírito Santo, a igreja de Atos, Senhor, ela recebeu poder, meu Pai. Ela precisou ser perseguida para sair das quatro paredes, Senhor. Senhor, nós rogamos, Senhor, nós rogamos, acorda a igreja brasileira nesses dias, meu Pai, acorda a igreja brasileira nesses dias, meu Pai, para que uma perseguição não venha para o Brasil, Senhor, para que nós não venhamos ser perseguidos como a Síria, como o Iraque, para que a gente não venha ser perseguido, meu Pai, como a Coreia, como a China. Espírito Santo, acorda-nos, meu Pai, para nós sairmos das nossas quatro paredes e manifestarmos o reino de Deus fora daqui, Senhor. Nós rogamos ao Senhor da glória dele, meu Pai. Envia os ceifeiros para este lugar. Envia os ceifeiros para Goiânia, Aparecida, Goiás, o Brasil, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos.
Quem quer jovem vai levantar a mão? Deus vai usar os jovens para trazer visões e trazer direcionamentos sobre a noiva nesses últimos dias. Os jovens vão ter visões e os velhos sonharão. Os jovens vão realizar o sonho dos velhos, uma visão que Deus vai entregar para eles. Escute isso, olha aqui para mim. Em Atos capítulo 5, Ananias e Safira morrem. E quando Ananias e Safira morrem, a Bíblia diz que os jovens vão lá tirar o corpo de Ananias e Safira do altar. Isso é algo profético que vai acontecer nesses dias. Os jovens eles vão remover a corrupção dos altares dessa nação. Os jovens. Então, ainda que você seja menino, ainda que você seja pequeno, não se diminui. Deus tem chamado Samuéis para trazer direcionamento sobre esta geração. Deus vai usar você, creia nisso. Fique escondido, não se exiba, corra da fama. Fica ali adorando. Tem um certo que vai se manifestar nas nações. Tempo de Deus, aleluia. Deus adorando o Senhor, aleluia. Tempo de nós, jovens que desejam ir além das paredes. Essa mensagem tem sido a mensagem mais pregada nessa igreja. Quem é daqui sabe disso. E eu tenho certeza, se você não é dessa igreja, é a mensagem que você mais tem ouvido esses dias. Vai para fora. Palavra de Jesus para Lázaro: sai para fora. Não adianta se manifestar aqui dentro, como foi pregado hoje. Aqui dentro se adora, lá fora se manifesta. Quero orar aqui na frente por jovens nesses dias. Comigo está começando hoje, amém? É o pré, mas é comigo. Mas jovens que desejam servir a Deus além das quatro paredes.